todos, sejam muito bem-vindos. Estamos começando com o Super Pé Direito, né? Eu vou chamar aqui a doutora Cláudia Tem. Ela vai falar sobre as alterações da portaria Ministério da Previdência Social 1467/22. Essa que nos persegue há bastante tempo, nos ajuda muito na tomada de decisão. E eu vou ler breve. Se conseguir ser breve, porque o currículo dela é maravilhoso. Cláudia Fernandes Tem é coordenadora geral de normatização e acompanhamento legal do Departamento dos Regimes de Previdência do Serviço Público, Secretaria de Regime Próprio Complementar do Ministério da Previdência Social. Advogada com pós-graduação em Direito Processual Civil, especialização em Direito Previdenciário no Servidor Público e MBA em Cooperativismo de Crédito, certificação CGFPS, certificação de gestores de regime próprio de previdência social, da APMEC, certificação ICSS, Instituto de Certificação Institucional e dos Profissionais de Seguridade Social, com ênfase em administração e certificação profissional, RPPS, dirigente avançado. É membro da Comissão Permanente de Acompanhamento de Ações Judiciais Relevantes, COPAJURI, e membro suplente do Conselho Nacional dos Regimes Próprios de Previdência Social. Enfim, a Claudinha, como é conhecida por todos nós, é a pessoa para falar desse tema que vamos enfrentar hoje. Bom dia. Obrigada, minha xará, Cláudia. Sempre que eu venho nos eventos da FEBREM, a Cláudia, que minha xará, faz essa companhia aqui, um painel. E obrigada, Cláudia. Vamos falar então, nesta manhã, de algumas alterações da portaria 1467. Essa portaria que foi publicada em 2022, que tratou da consolidação dos atos infralegais que tratam da organização e do funcionamento dos regimes próprios. Então, ela condensou os parâmetros gerais do dia a dia da gestão dos regimes próprios, trouxe lá vários dispositivos, vários anexos, regras de benefício para quem já fez a reforma, para quem não fez a reforma, consolidou todos os atos que haviam. Orientação normativa 02, portaria 464, e juntou nessa portaria única que é 1467. Em razão disso, por ela consolidar vários atos, sempre que tem alguma alteração nessa portaria, a gente, claro, publica uma outra, né, fazendo a alteração da 1467. Então, de abril até agora, eu separei para vocês 7 portarias que foram publicadas. Mas, dentre elas, 4 se referem a adequações, alguma alteração que ocorreu, uma previsão de forma temporária para atender ao estado do Rio Grande do Sul, né, por conta das chuvas, né, do que o estado sofreu com esses efeitos climáticos. Uma que tratou de mais alterações em relação a regras de benefícios, que é a primeira que nós vamos tratar. Vamos falar também de uma portaria que criou uma regra de transição para a exigência dos requisitos e certificação profissional, e também de uma recente aí que tratou de uma nova data, uma data de verificação do ISP. Mas vamos iniciar aqui. Essa primeira é a mais extensa, que é a portaria 1180, que é a de abril, que revisou bastante aspectos da portaria 1467, especialmente na parte que trata de benefícios previdenciários. Como é que nós fizemos essas alterações? Nós recebemos várias consultas lá no Ministério da Previdência Social,
E ao analisar essas consultas, a gente vai trabalhando nas normas que nós temos e vai verificando a necessidade de algum ajuste. E o objetivo é esse, né? Se brinca muito, né, Cláudia? Eu nem me inteirei ainda da portaria que foi publicada e o Ministério já publica outra. Mas o objetivo nosso não é trazer muitos atos normativos, mas o objetivo é tornar essa norma sempre atualizada para atender a demanda dos regimes próprios. E essa aqui, especificamente, então, nós fizemos um estudo interno, demandou mais tempo, porque são várias as alterações. Depois, as propostas de alteração, elas são submetidas ao CONAPREV, que é o Conselho Nacional dos Dirigentes dos Regimes Próprios, e depois também ao CNRPPS, que é o CNRPPS que tem a competência deliberativa. Então, as alterações foram discutidas no âmbito do CONAPREV e depois deliberadas no âmbito do CNRPPS. Então, fizemos a publicação dessa portaria 1180. Como eu falei, né, ela buscou atualizar, fazer adequações e atualizações na portaria 1467, a partir de dúvidas que nós recebemos lá. Então, o que havia mais dúvidas, nós pensamos, vamos deixar mais claro na portaria 1467. Teve correções também, alguns ajustes na portaria que não estavam corretos, nós aproveitamos para fazer a correção. Então, ela serviu aí para aprimorar a legislação 467. E lá no nosso site, Ministério da Previdência Social, assunto, regime próprio de Previdência Social, legislação, link legislação, vocês vão conseguir sempre baixar um arquivo atualizado, consolidado da portaria 1467. Então, vocês podem acessar lá e baixar lá em PDF a versão atualizada da 1467 com todas as alterações que ela sofreu. E aqui destacando alguns artigos, tá? Artigo 3º-A, ele foi incluído, tá? Esse artigo é um artigo novo, trazido pela portaria 1180, e ele visa esclarecer uma dúvida que nós recebíamos com frequência lá, especialmente consultas GESCOM. Então, sobre a contribuição do servidor, como é que acontece a contribuição do servidor quando ele tem cargos acumuláveis? Né? Geralmente 2 de professor, 2 da área da saúde ou técnico, né? Aí como é que acontece essa contribuição previdenciária? Não soma-se as 2 remunerações dele. A contribuição ela tem que se dar individualmente, tá? Com a remuneração do cargo efetivo de cada cargo. Então, é muito importante esse aspecto, era uma dúvida recorrente que nós tínhamos lá. Esse artigo também, um artigo novo, artigo 22A, que além das dúvidas corriqueiras que nós recebíamos lá, a gente se deparou com várias práticas que não estavam corretas pelos entes federativos, que é em relação ao servidor cedido. É muito comum acontecer a cedência, né, no ente federativo, de um servidor que vai exercer atividades num outro ente federativo. Então, como é que se dá a vinculação previdenciária desse servidor cedido? Se ele está no município A e vai ser cedido para o município B, ele continua vinculado ao regime próprio do município A. Então, é muito importante isso, ele continua vinculado, a contribuição tem que permanecer onde ele tem o cargo de origem, tá? E aqui nós incluímos esse dispositivo, então, para deixar isso claro, e inclusive incluímos no anexo da portaria 1467
um formulário que é o pedido de cessão, onde há o comprometimento da permanência, né, da contribuição previdenciária no regime de origem. Então, bastante atenção a esse dispositivo, verifiquem lá no setor de pessoal, que a gente tem conhecimento, às vezes, que o próprio setor de pessoal não tem o controle, né, dos servidores que estão cedidos, que não estão, mas é muito importante que tenha essa verificação, esse controle. Ó, tem cadeiras aqui na frente, tá? Aqui tem bastante espaço. Para que a contribuição desse servidor continue sendo feita de forma correta e, especialmente, que ele não venha a ser prejudicado quando ele vai precisar requerer um benefício previdenciário. Então, atenção a esse dispositivo, que é o 22A. Aqui também esse não é um dispositivo novo. Esse artigo 23, dispositivo que já estava vigente, que trata da suspensão da contagem do tempo de contribuição, quando o servidor não está trabalhando e não está contribuindo, né? Então, o que está em negrito ali foi a inclusão que foi feita, que é salvo quando ele... Essa previsão que está aqui, ó, salvo, nessas hipóteses, é salvo quando ele já tem o direito adquirido. Então, ele pode, mesmo ele estando afastado, sem contribuição, ele pode requerer, né, o benefício desde que ele tenha o direito adquirido a esse benefício. Artigo 59, também fizemos um ajuste na portaria, e as revogações são condicionadas ao referendo. O que acontecia? O ente federativo, ele faz a sua reforma da Previdência, tá? Considerando a emenda constitucional 103, que deu autonomia para o ente federativo fazer a sua reforma. Deu autonomia, deu essa competência legislativa e autonomia para o ente fazer a sua reforma. Então, se ele revogar a lei local, ele vai ter que prever novas regras, né? Então, ele pode referendar as regras da emenda 103, e ele revoga as leis, os dispositivos da lei local, e ele pode disciplinar outras regras. Então, uma coisa não está condicionada à outra, né? Ele tem que, se ele referenda as regras da 103, vale aquelas regras para ele. Mas se ele revogar as leis locais, ele tem que prever as suas próprias regras. Então, esse dispositivo, também para ficar expresso lá qual o passo, né, que o ente federativo vai tomar em relação à reforma da Previdência. Hoje nós temos 756 entes federativos com regime próprio que já fizeram a sua reforma da Previdência, uma reforma que nós consideramos uma reforma ampla, que tem adotado, no mínimo 80%, as mesmas regras trazidas pela Emenda Constitucional 103. Isso corresponde a 36% dos entes federativos que têm regime próprio. Hoje, no total de 2.143 regimes próprios ativos. Então, 36% já encaminhou a legislação lá para o Ministério da Previdência Social, comprovando que já fez a sua reforma da Previdência. A grande maioria tem adotado, né, integralmente as regras da 103, mas alguns têm trabalhado em alguma regra de transição, alguma regra diferenciada para atender, né, os servidores que... tem duas regras de transição que a emenda trouxe, né? A por pedágio e a por pontos. Mas alguns entes estão criando uma outra regra de transição também, e alguns adotado integralmente as regras da 103. Esse painel de acompanhamento da reforma, vocês podem acompanhá-la no site, tá? Tem um link próprio, estatísticas e informações dos regimes próprios, vocês conseguem acompanhar, tanto em painel, quanto baixar um arquivo em Excel,
e filtrar por estado, para que vocês tenham conhecimento quais entes que já fizeram a sua reforma ou não. Aqui também, a exemplo do dispositivo anterior, foi fazer um ajuste na portaria, né, que da forma como estava previsto o artigo 164, ele não estava adequado, né, e aí o ente pode estabelecer novas regras sem referendar integralmente as revogações. Né, então, ele pode, foi o que eu falei, né, ele pode adotar integralmente a 103, como ele pode também estabelecer novas regras sem o referendo integral da emenda 103, né? Pode fazer a adoção parcial das regras. E da forma como estava, dava a entender de que ele teria que fazer o referendo inteiro, né? Então, esse ajuste teve esse objetivo para deixar a norma mais clara. Artigo 182 prevê que é possível a contagem recíproca de tempo de contribuição para a pensão por morte. Quem já fez a reforma da Previdência viu que o cálculo da pensão está diferente. Né? Você faz o cálculo conforme o benefício lá do servidor por incapacidade, né? Se ele estiver ativo. Então, quanto mais tempo de contribuição ele tiver, maior vai ser o provento do dependente. E como era antes, né? Antes da emenda 103, ou para quem ainda não fez a reforma, 100% dos proventos ou 100% da remuneração da atividade. Então, se o ente já fez a reforma da Previdência, já alterou a forma de cálculo dos proventos de pensão, é devida à contagem recíproca, né? A averbação de tempo, contagem recíproca desse tempo que vai ser averbado para aumentar o cálculo da pensão por morte. Inclusive, depois que o servidor falece, o dependente pode ir lá no INSS ou ir lá em outro ente federativo e pedir a certidão de tempo de contribuição e levar lá naquele regime que vai conceder a pensão para aumentar os proventos dele. Então, o objetivo desse parágrafo 3º é esse, é fazer essa previsão. E o parágrafo 4º, quem aqui acompanha o tema 1254, né? Da invalidação, da situação jurídica, servidores estáveis que estavam vinculados ao regime próprio. Aí o STF faz o julgamento, o tema 1254, diz que esses servidores são vinculados ao regime geral, mas também tem uma modulação ali, né, a partir do julgamento. Mas o objetivo desse dispositivo foi assegurar a emissão de certidão e a contagem recíproca, caso o servidor estiver vinculado ao regime próprio e ocorrer uma invalidação da relação jurídica e ele ter que ir para o regime geral. Então, é assegurada a emissão de CTC e é assegurada a contagem recíproca desse tempo, né? Porque antes não havia essa previsão, então visou resguardar tanto os regimes previdenciários quanto o servidor, caso ele tenha que se desvincular do regime próprio, né, em razão dessa invalidação da relação jurídica. Sobre certidão de tempo de contribuição. Tema que foi objeto também de um guia que nós temos publicado lá no nosso site. Essa semana, no mais tardar, a semana que vem, nós vamos publicar a 2ª edição desse guia, já adequado a essa portaria 1180. Bastante importante quando vamos proceder tanto à emissão de certidão quanto à averbação de certidão.
Então, tem vários aspectos, né, que tem que ser observados, porque isso gera um direito, né, contagem recíproca, depois vai gerar um direito de compensação previdenciária também. E em relação à certidão, a gente sempre fala, né, a certidão é única, né, a certidão é única em 2 vias ou 3 vias, mas a certidão é única. E aí, voltando àquela situação, né, de início, e quando tem 2 cargos, né? Professor, 2 cargos, médico, 2 cargos, técnico, profissional da saúde. Então, a certidão é única por cargo. Então, o professor pode ter lá os seus 2 vínculos, se exonera de um vínculo, ele tem direito de solicitar e levar a certidão de um cargo. Tá? Então, CTC é única, mas única por cargo. Tá? Então, deixamos isso também expresso na portaria, porque gerava bastante dúvidas, né? Em razão de que a norma prevê certidão única, e aí se tinha dúvida em relação às situações de 2 cargos. Então, única, mas por cargo. Artigo 241, ele foi pensado na certificação profissional. Nós vamos falar mais adiante também, um pouco mais detalhadamente. Na estrutura, né, de governança dos regimes próprios, e também não havia a previsão de que a entidade certificadora teria que nos enviar os dados, né, os nomes dos profissionais certificados. E aí não tínhamos divulgado no nosso site aquela lista dos profissionais certificados, por conta da Lei Geral de Proteção de Dados e por conta de que não havia essa autorização. Então, agora, com essa previsão, parágrafo 10 também, está ali a exigência de que as entidades certificadoras deverão nos encaminhar a relação, e aí já fica autorizado. E agora, se vocês observarem lá no site, conseguem baixar, filtrar, pesquisar por nome, por cargo ou função, né? A relação está lá, devidamente publicada, e esse foi o objetivo dessa inclusão no artigo 241. Artigo 15 do anexo 2 foi para corrigir uma divergência que havia, né? Então, previa lá que o abono de permanência era equivalente à contribuição do servidor. Mas a emenda constitucional 103 não falou dessa forma. A emenda constitucional 103, ela falou que o abono de permanência é até o valor da contribuição, né? Então, o ente tem essa prerrogativa de estabelecer se ele quer pagar o abono de permanência ou não. E se ele quer pagar, ele pode fixar um percentual, 10%, 50%, 80%. Então, esse dispositivo, essa correção nesse dispositivo, no parágrafo 3º do artigo 15 do anexo, visou fazer essa correção, porque estava com entendimento antes da emenda 103. Então, foi só feita essa correção, de corrigir essa divergência aparente que havia. Incluímos um outro anexo, anexo 15, com esse formulário para servidor cedido. Então, é um modelo que tem lá, que vocês podem, inclusive, mostrar, né, para o pessoal de recursos humanos, setor de pessoal, para que eles utilizem esse modelo de solicitação de cessão de servidor. E aí já fica também lá o registro de que servidor cedido para outro ente permanece vinculado ao regime próprio de origem, e a contribuição dele tem que ficar ali também. Tá? Então, é um modelo que a gente incluiu também para facilitar o dia a dia, né, de vocês, caso desejem utilizar esse termo e repassar também para o setor de pessoal. Aqui essas basicamente são as principais alterações,
dessa portaria 1180. No site, quando nós publicamos essa portaria, já publicamos também um Depara. Então, esse material, tanto essa apresentação, depois eu vou deixar aqui com o pessoal da PEPREM, quanto no site também tem um arquivo Depara, divulgado lá, que vocês podem acompanhar essas principais alterações. E também, como eu falei anteriormente, um arquivo consolidado da portaria 1467 com todas as atualizações que ela já sofreu. E agora, essa portaria, então vamos para a segunda portaria, né? Como eu falei, de abril até agora foram 7 portarias, tá? Mais 4 delas referentes ao Rio Grande do Sul. Então, só para conhecimento, aqui essa portaria 1396, ela dispõe sobre um regime extraordinário de emissão de certidão, mas ela é válida apenas para o Estado e para os municípios gaúchos. Então, ela deu um prazo maior para os entes, né, comprovarem o atendimento aos requisitos, e um prazo para que eles possam emitir a certidão ali, independentemente do cumprimento de estarem com os requisitos regulares, né? Também em razão, né, das chuvas que ocorreram lá. Essa portaria aqui, 1499, foi a portaria que tratou de uma regra de transição, vamos dizer assim, uma regra atenuante à exigência da certificação profissional. O que ela avisou? Não suspender a exigência da certificação, que todos sabem, que para fins do CRP começou agora, dia 31/7, recentemente, mas ela deu uma atenuada na regra. O que até então, antes da publicação dessa portaria, a exigência seria para a maioria dos conselheiros, ela veio e prevê o seguinte: 1/3 dos conselheiros. O que era a totalidade da diretoria, ela veio e disse não, apenas a maioria, né, incluindo o dirigente máximo. Comitê de investimentos também, né, o que era a maioria ficou, o que era a totalidade ficou a maioria. Essa regra até 31/12/2025, tá? Depois disso, maioria dos conselhos, maioria dos membros da diretoria, totalidade dos membros do comitê de investimentos. E aí ela prevê também que caso o conselheiro, né, não venha se interessar em buscar a certificação, o ente, né, pode tomar medidas para a substituição. Tá? Então, regra de certificação, conselheiros, hoje, regra vigente, 1/3 dos titulares, pelo menos 1/3 dos titulares do Conselho Deliberativo e pelo menos 1/3 dos titulares do Conselho Fiscal tem que ter a certificação profissional. Maioria dos membros da diretoria, e nessa maioria está incluindo o dirigente máximo, tá? Nesse cálculo de maioria, incluindo o dirigente máximo, e a este é obrigatória a certificação. Maioria do comitê de investimentos. Essa regra não mudou porque já havia essa exigência do comitê de investimentos. E a certificação, qual que eu preciso? Porque tem avançado, tem intermediário, tem a básica, qual certificação eu preciso? Até 31/12/2025, é aceita a certificação básica para todos, independente do porte do regime próprio, independente da quantidade de recursos que ele tiver acumulado. Então, certificação básica para todos será aceita até 31/12/2025. Essa mesma portaria, então, né, a partir de 1º de janeiro de 2026, aí aplica-se aquela exigência de certificação avançada, intermediária, né, de acordo com o porte
e recurso acumulado. Mas até 31/12 de 2025, básico para todos, está dentro da exigência. Esse manual da certificação profissional e esses critérios, nós trouxemos também para a portaria, porque antes estava apenas no manual. Então, nós trouxemos a previsão para a portaria também para dar mais segurança jurídica à exigência da certificação e dos requisitos legais previstos lá no artigo 8º-B da Lei 9717. Então, agora está em portaria também. E lembrando, né, que o manual da certificação profissional ele é construído com a colaboração e participação dos entes federativos, das associações, né, que tem cadeira lá, Tribunal de Contas, é uma comissão que é composta por alguns membros, né, tanto do Ministério da Previdência Social, quanto dos entes eleitos pelo CONAPREV, pelo Tribunal de Contas e por associações estaduais. E aí é feito um rodízio, a cada 1 ano, 2 anos, é feita uma troca dos membros, e ele é tudo que consta lá no manual, então, ele é discutido, né, por essa comissão. Também essa portaria trouxe uma previsão das ações coordenadas e das nossas parcerias lá do Ministério da Previdência Social, especialmente com os tribunais de contas. Então, nós realizamos acordos de cooperação técnica e trocamos muitas informações, né? Ministério da Previdência Social com os tribunais de contas, e não havia previsão na portaria sobre essas ações em parceria e coordenadas, então já deixamos previsto também em portaria essas atividades. Acho que fica melhor. Outra previsão nessa mesma portaria sobre o envio dos dados cadastrais, funcionais e remuneratórios que devem se dar via e-social. Tá? Esse é um critério, a portaria já prevê como um critério de CRP, inclusive, né? Então, é importante que vocês observem os calendários, as datas de envio, e agora a portaria também traz essa previsão para envio dos dados cadastrais, funcionais e remuneratórios via e-social. Emissão, outra previsão lá da portaria. Quem aqui, né, não se deparou já com algum erro do CADPREV, né, alguma instabilidade do CADPREV? Então, para não prejudicar os entes federativos e para dar essa tranquilidade aos entes, né, nós colocamos uma previsão na portaria que, em caso de estabilidade no sistema, é possível a emissão do CRP emergencial, né, para não prejudicar o ente federativo, caso ele não consiga enviar algum demonstrativo, porque tem alguma ocorrência de uma instabilidade junto à DataPrev, de algum sistema que esteja impedindo. Né, o que aconteceu recentemente, por exemplo, são as informações contábeis, né, que são enviadas pelo ente via Seconf, né, matriz de saldos contábeis. Então, não estava tendo a comunicação lá da Seconf para nós, né, mas não era culpa do ente, porque o ente comprovava que estava mandando a matriz de saldos contábeis, mas não estava fazendo essa comunicação. Então, nesse caso, está prevista a possibilidade de emitir o CRP emergencial, desde que o ente comprove, né, que ele atendeu, que ele enviou, mas é um erro de sistema. Aproveitamos também e alteramos o anexo 7, que trata daquelas taxas de juros, né, que são divulgadas anualmente e que servem para o atuário realizar a avaliação atuarial anual. Então, essa taxa de juros, ela é divulgada geralmente entre maio e junho de cada ano e estabelece aquela taxa de juros parâmetro que o atuário obrigatoriamente tem que utilizá-la na sua
avaliação atuarial, né, que ele entrega lá, discute com vocês lá no regime próprio, no ente federativo. Aí já divulgamos também. Essa foi a portaria, então, outra portaria. Depois, em maio, nós tivemos a tão esperada, né, portaria 1400, que era aquela portaria que estava sendo aguardada, né, especialmente pelos operadores da compensação previdenciária. Então, ela tratou, da mesma forma como a portaria 1467, que atualizou e consolidou os atos infralegais de orientação e parâmetros gerais dos regimes próprios, a portaria 1400 fez isso com as normas infralegais que regulamentam a compensação previdenciária entre os regimes previdenciários. Então, ela atualizou e consolidou esses atos infralegais. Publicada em junho, e aí ela visou, então, esse estabelecimento dessas novas regras. Ela já trouxe também a previsão da análise automatizada, que a gente já vinha seguindo lá no Ministério como uma experiência piloto que iniciou em novembro de 2023 e seguiu depois por 6 meses, né? Seguiu até julho deste ano, e é uma experiência que o sistema rodou perfeitamente. Vários requerimentos foram deferidos de forma automática. Então, é uma forma agora de análise que ela já é permanente. Não é mais experiência piloto, ela já está prevista na portaria 1400 também. Essa aqui, portaria 1956, também foi para atender o Rio Grande do Sul, né? Ele prorrogou o prazo lá da possibilidade de emissão dos CRP emergencial, né? Daquela portaria que a gente falou inicialmente. Então, ele veio estender o prazo por mais algum período ali. E a mais recente portaria, uma das mais recentes portarias, que é a 2435, que foi publicada na semana passada. Ela nomeou os membros do Comitê da Compensação Previdenciária, tá? A exemplo da certificação profissional, a exemplo da comissão do Progestão. A compensação previdenciária também tem um comitê composto por representantes do Ministério da Previdência Social, do INSS, dos tribunais de contas e dos entes federativos que são eleitos pelo CONAPREV também. Então, tanto a portaria 1400, quanto a atualização no sistema, é discutida sempre no âmbito do Comitê da Compensação, né, com a participação democrática de todo o segmento. E ela também trouxe uma excepcionalidade neste ano de 2024, também para não prejudicar os entes do Estado do Rio Grande do Sul. E ela deu uma nova data, parâmetro para análise dos critérios e exigências dos entes federativos para fins do cálculo e avaliação do ISP, do Índice de Situação Previdenciária, que, para quem já está há mais tempo no segmento, sabe que a data sempre era dia 31/7 de cada ano. Então, todo dia 31/7 era a data focal que o Ministério faz o levantamento das informações para analisar lá todos os critérios e utilizar para a divulgação do resultado do ISP. E aí, excepcionalmente, para esse ano de 2024, a data mudou, vai ficar dia 15 de setembro. Então, até lá, não deixe para a última hora. Vejam, né, se vocês têm alguma informação pendente
lá do final do ano, até do dia 31 de dezembro de 2023, se tem algum demonstrativo que não foi enviado, se tem algum DRA que foi enviado sem assinatura, por exemplo. Façam um checklist de todas as informações lá dos critérios e deixem isso regular, porque conta dentre todos os critérios lá que são avaliados para trazer a nota final do ISP. Né? Então, pode ser avaliado o ente federativo de A até D. Né? O A é quando ele está mais correto, mais sustentável. Atualmente, nós temos 33 entes federativos avaliados em A no ISP. Tá? Então, o nosso foco lá, inclusive, está no nosso planejamento estratégico lá do Ministério, e aumentar essas avaliações do ISP. E vocês enviando as informações, os demonstrativos, de forma tempestiva, atendendo aos prazos, né, para encaminhar, isso melhora a avaliação do ISP, né, do ente de vocês. Inclusive, quando o atuário vai fazer a avaliação atuarial do ente, que é realizada a cada ano, o grau de risco do regime próprio é considerado o ISP. Então, se o ente for D, o grau de risco dele vai ser maior. E se o ente for A, o grau de risco dele é menor. E isso reflete na avaliação atuarial também, tá? Nos parâmetros lá que ele vai utilizar. Então, ó, atentem para essa data, tá? E o nosso prazo máximo para divulgar é dia 29 de novembro, mas a gente pretende fazer a divulgação antes, porque nós sempre abrimos aquele prazo de 30 dias para recurso também. Tá? Então, atenção, até dia 15 de setembro, verifiquem lá se tem alguma informação pendente, né? E façam o envio de todas elas. Aqui também, essa portaria publicada na semana passada, ela autorizou o processamento automático dos requerimentos da compensação previdenciária para os entes do Rio Grande do Sul. Tá? É uma rodada especial lá, específica para eles. Esse processamento automático da compensação, né, como eu falei anteriormente, essa experiência piloto iniciou-se, né, em novembro de 2023. Nós especificamos as regras no sistema e foi publicada uma portaria. E aí foi escolhida a superintendência, né, a localidade que tinha mais requerimentos aguardando análise por mais tempo. Aí foi feito o processamento automático lá, nessa primeira experiência piloto, e funcionou muito bem. Ato seguinte, foi publicada uma outra portaria, e teve vigência a partir de janeiro deste ano, dando mais 180 dias para rodar a experiência piloto. E aí seguiu a fila nacional. Foram vários entes federativos atendidos, foram quase R$1 bilhão pagos de compensação previdenciária só por conta da análise automática, né, sem parar a análise manual que os operadores do INSS vinham realizando. Aí encerrada, né, a experiência piloto e publicada a portaria 1400, então agora já é uma possibilidade, né, já é uma realidade, a qualquer tempo pode rodar esse processamento automático. E aí publicou-se essa portaria autorizando, então, a rodagem, né, porque a regra geral é a ordem cronológica, né, para pegar os requerimentos mais antigos para frente e rodar em fila nacional para atender todos de todo o Brasil, mas aí essa aqui especificamente para o Rio Grande do Sul, para atender, né, para os entes federativos lá que estão passando por maiores dificuldades em razão das chuvas. Outra portaria também para atender o Rio Grande do Sul. Então, foi dada a possibilidade deles
diferirem o pagamento, né, da alíquota suplementar de amortização do déficit até março de 2025, e permanecer a alíquota de pagamento dos juros, mas também é uma norma, né, uma portaria especialmente para aqueles entes. E aqui um pouco do nosso site, né, para quem ainda não conhece, ou para quem conhece, mas ainda não utiliza muito, né, não navega muito. Tem várias fontes aqui de informação e conhecimento, né. Dou um destaque aqui para legislação e orientações, através do qual vocês vão ter acesso a esse link da portaria consolidada que eu falei, a consultas destaque, GESCOM, que nós divulgamos todos os meses. Aqui também, requisitos para dirigentes e conselheiros, que é uma exigência que está aí, né, está batendo na porta de todos. Tem perguntas e respostas, tem um material gráfico lá também bem explicativo, tem um vídeo também de como vocês enviar essas informações via CADPREV. E através desse link aqui, estatísticas e informações, vocês conseguem ter acesso também ao painel de acompanhamento da reforma da Previdência. Então, tem bastante conteúdo bom aí para vocês utilizarem no dia a dia. Aqui, o legislação e orientações, né, destaquei esse aqui, notas e pareceres, legislação de regime próprio, julgamentos de interesse. O que nós fizemos? Nós fizemos o acompanhamento diário dos julgamentos do STF e do STJ. Então, os julgamentos mais relevantes para os regimes próprios, que podem ser interesse dos regimes próprios, nós separamos e publicamos ali no site. Eu sempre falo que eu venho de regime próprio, né? E a gente tem várias demandas no dia a dia, mesmo atuando lá no jurídico, mas a demanda ela é bastante extensa e diversa. Então, nós não temos tempo lá de olhar diariamente os julgamentos do STF e STJ. Então, lá no Ministério, nós temos o pessoal para isso. Então, o que nós conseguimos levantar, já que nós fizemos esse acompanhamento diário, então já vamos dar publicidade e facilitar a vida do regime próprio também. Então, ali vocês podem ficar acompanhando os principais julgamentos, que é também interesse dos regimes próprios. Guias orientativos, tem um guia aqui muito bom de CTC, tem guia de extinção de regime próprio, né, caso venham falar lá no ente federativo, por conta daquela discussão da diminuição da alíquota, né, para 8%. E aí, quando estava naquela discussão da redução da alíquota, nós corremos lá para elaborar um guia falando das consequências, né, e responsabilidades caso o ente opte por extinguir o regime próprio. Então, ele está bem completo com todas as consequências para que o ente pense antes, né, de tomar uma decisão nesse sentido. E aí tem o guia da CTC, que nós devemos publicar, no máximo até semana que vem, a segunda edição. E ela é um guia bem completo. Em breve a gente vai estar divulgando um outro guia ali também, que vai ser bem importante para vocês. Informativo mensal do GESCOM. Nós separamos mensalmente as principais consultas GESCOM que nós respondemos, e nós escolhemos aquelas que pode, o que foi perguntado por um RPPS pode ser interesse do maior número de regime próprio. Né? Então, a gente separa ali 10 consultas no mês e divulgamos, colocamos ali no site. Aqui também, esclarecendo a portaria 1467, às vezes tem algum artigo que está gerando mais dúvidas, a gente também faz um material ali específico falando daquele artigo, também vocês podem acessar. O informativo mensal que eu falei, consulta GESCOM. Essa tela aqui, né, esse calendário de atendimento webconferência, né, com diversos temas. Sempre tem um analista lá do Ministério para atender
de acordo com o tema que vocês precisarem. Dou um destaque aqui para a reforma da Previdência, toda terça à tarde. Sempre que eu estou no Ministério, eu estou ali na sala também. Quando eu não estou, tem uma outra colega lá, a Andréia, que participa da sala. E aí, diversos temas aqui, progestão e certificação. O que tiver dúvida, também é mais uma fonte para vocês buscarem orientação. É só entrar em contato com aquele número de WhatsApp, o 20 21 5555, e pedir o agendamento para uma dessas salas que vocês precisam de orientação. O informe mensal externo, né, esse é divulgado geralmente no último dia útil de cada mês, onde nós separamos as principais informações que ocorreram durante o mês, publicação de portaria, números dos entes que fizeram a reforma, número dos profissionais que estão certificados, alertamos para algum prazo. É bem importante que vocês façam um acompanhamento desse informativo também, né? Recebam e leiam, porque tudo que está ali é importante. É muito importante que vocês também compartilhem com os servidores do regime, né, da unidade gestora, com os conselheiros, para que eles se interem das informações. E vejam o que está acontecendo lá no Ministério também. Aqui é o QR Code do atendimento, que é o número que eu passei para vocês, que é o 20 21 5555 61 DDD. Mas através do QR Code você já consegue cadastrar o número aqui. E o outro, para que vocês cadastrem o e-mail e recebam informações na nossa mala direta. Então, nós encaminhamos periodicamente, sempre que é publicado uma portaria, sempre que é divulgado um informe mensal do GESCOM, um informe, o expresso ali, né, o geral, nós enviamos via mala direta. Então, quem ainda não tem o cadastro, façam para que vocês recebam sempre as informações atualizadas, né? E ficam acompanhando aí o que tem de novidade. É isso. Eu agradeço a atenção. Nós temos ainda 20 e poucos minutos, então eu fico aberto aqui para perguntas. Obrigada pela atenção. Bom, pessoal, vamos... Tem gente animada aí já para fazer perguntas. A Lara, você vai levar o microfone. Enquanto a pergunta não vem, eu estava verificando essa semana, né, que para as novas emissões do CRP, as exigências dos cadastros, então, para a gente ficar atento lá nos cadastros do CadPrev, né, as certificações estão todas puxadas lá, né? E mesmo quem já tem o cadastro no CadPrev, tem uma seçãozinha lá que a gente tem que cadastrar todo mundo, conselheiros e tudo, com escolaridade, para cumprir os requisitos. Então, para a gente não esquecer aí que tem esse RP vencendo, então a gente tem que cumprir os requisitos. Deixa eu só falar Só vou falar um pouco também desse ponto. Tem lá no CadPrev, estrutura de gestão. É o tópico que foi criado, tá? Certificações que já haviam sido enviadas para o Ministério, elas foram migradas, tá? Então, elas já estão lá. E as certificações, as novas certificações, as entidades certificadoras também fizeram essa migração. Só que os requisitos legais, lá do artigo 8º-B, da 9717, não é apenas a certificação profissional. É a declaração de antecedentes criminais, é a experiência profissional e o nível superior para os dirigentes, né? Então, tem outros documentos que vocês precisam anexar lá. Quem já havia enviado, o sistema, né, a base anterior, migrou para essa base. Mas vocês têm que verificar lá, ver se está de acordo, ver se tem todos os requisitos preenchidos para deixar regular esse critério, porque é um critério de CRP
como a Cláudia falou. Então, não deixe para em cima da hora. O link lá está bem intuitivo. Quando está totalmente atendido, já está... Não aparece assim, nenhuma anotação, mas quando falta algum critério, fica lá o númerozinho, tipo 1, 2, que são critérios que vocês têm que acessar e cumprir para que valide aquele requisito. E foi preparado um material gráfico, né, como eu falei, um vídeo orientativo que vocês conseguem acessar também através daquele link lá, requisitos e critérios dos profissionais de regime próprio. Aí. Bom dia. Fábio de Olambra. Eu tenho duas perguntas. Sobre a certificação profissional. Vence até dia 31/12, né, de 2025. Quem tiver com a certificação válida, ela vai precisar renovar, mesmo vai ter alteração de nível, né? Mas ela precisa renovar? E eu faço a outra pergunta ou você já responde? Vou responder essa, depois você faz a outra. Até 31/12 de 2025 é aceita a certificação básica para todos. Se no dia 30/12 de 2025 você tirar uma certificação básica, ela vai ser aceita até o final da validade. Certo? Então, ela é aceita, a emissão dela, a básica, é aceita até 31/12 e ela vai valer até o final dela. Ok, obrigado. E a outra pergunta é sobre extinção de RPPS. Pelo que eu já vi, a curto prazo é benéfico, né, para o município quando teve a desoneração da folha, quando o governo incentiva. Aí a minha dúvida é o seguinte: o Ministério da Previdência teve algumas, você disse aí no site que tem algumas orientações falando assim que o prejuízo que o município pode ter. O Ministério da Previdência está fazendo alguma coisa para impedir essa extinção? Ou assim, mesmo apontando que às vezes somente a curto prazo é benéfico vai ser livre para o município escolher se ele vai extinguir ou não? Essa é a minha dúvida. O regime próprio ele é criado com a lei do ente federativo, né? Ele optou por criar o regime próprio. Agora não pode mais pela vedação da emenda 103. A extinção do regime próprio é pela lei do ente federativo também. Nós elaboramos esse guia justamente, né, como eu comentei, nessa fase de discussão da redução da alíquota para alguns municípios, né, para 8%. Contribuição para o regime geral, no caso. E aí veio muito essa conversa da extinção dos regimes próprios, né, para nós lá. E aí o que nós pensamos? Vamos fazer um guia orientativo para que todos entendam que não é uma decisão simples. Então, como você comentou, desculpa o teu nome, Fábio, você falou, pode ser benéfico a tanto prazo, curto prazo, mas a avaliação atuarial é que vai apontar se chega a ser benéfico em algum momento, né? Ou para quem é benéfico. Por quê? Caso o RPPS seja extinto hoje,
o ente continua arcando com a folha de pagamento dos atuais aposentados e pensionistas. E a todos aqueles que já têm direito adquirido, mas estão em atividade. Então, a avaliação atuarial vai apontar, né, qual é o custo dele, mesmo em caso de extinção. E outras consequências que tem, que o guia traz, e vou citar aqui um exemplo clássico. Por exemplo, eu entrei em Olambra junto com você no serviço público. Só que eu já tinha um vínculo no regime geral antes, e você não. Em caso de extinção do regime próprio em Olambra hoje, nós dois vamos para o regime geral. Eu entro na regra de transição porque eu já tinha um vínculo anterior. E você entra na regra permanente porque não tinha. Então, nós, advindos do mesmo regime, do mesmo ente, vamos ter regras diferenciadas lá. Esse é só um exemplo, né, de que numa discussão imediatista não se percebe. Por isso que nós elaboramos o guia para trazer todas essas consequências, né? E o ente, muitas vezes, ele não sabe que ele tem que arcar com os atuais aposentados e pensionistas e o que tem direito adquirido. E mesmo os que saem do RPPS e vão ser vinculados ao regime geral, uma hora eles vão se aposentar. E eu tenho 10 anos lá em Olambra e vou me aposentar lá no regime geral. Quando eu me aposentar lá, o INSS vai vir buscar de Olambra esses 10 anos. Então, é toda uma projeção que se tem que ter, porque não é uma decisão imediatista, é uma consequência que vai gerar no ente federativo e o custo pode ser muito maior. Né? Então, o que nós temos feito? Nós temos alertado. Podemos impedir? Não podemos, porque é a iniciativa do ente. Né? Mas, quando nós recebemos uma lei lá de extinção do regime próprio, é feita uma auditoria de acompanhamento. E não parte de regime próprio para regime geral automaticamente. Ele fica regime próprio em extinção. Ele só vai para o regime geral quando ele arcar com todos os compromissos dele. Ou o ente demonstrar que tem recursos suficientes para pagar todos aqueles benefícios que ficaram lá. Então, ele não migra automaticamente geral para o nosso controle e acompanhamento. Ele fica regime próprio em extinção e nós continuamos lá na fiscalização e supervisão para ver se ele está cumprindo com esses compromissos que ele ficou com essa decisão de extinção do regime próprio. Bom dia, meu nome é Diego, sou procurador jurídico do IPREM de Ilha Solteira, recém-engatinhando, nem um mês ainda que assumi o concurso, então tudo é novidade em relação a esse conhecimento teórico e prático, obviamente, de Previdência, do RPPS em si. A minha dúvida surgiu por um caso prático, enquanto advogado na esfera privada, em relação à acumulação de cargos, né? Nós, na região nossa, tem uma instituição pública, uma autarquia, inclusive, que ela entende que se o vínculo daquele servidor que exerce 2 cargos diferentes, por ser o mesmo ente empregador, eles estão descontando, somando a remuneração, são 2 vínculos diferentes, mas mesmo ente, somando a remuneração e fazendo um desconto. Né? E os servidores se uniram e há uma discussão lá na nossa região em relação a se deve se descontar sobre cada remuneração, conforme a primeira portaria, ou, nesse caso, por ser o mesmo ente empregador, soma-se a remuneração total e faz a contribuição em cima dela. Minha dúvida é essa. E é um prazer estar aqui, uma honra. Tá? Obrigada, Diego, e bem-vindo ao mundo dos RPPS. Então, essa alteração, né, essa portaria 1180, que alterou a portaria 1467, ela trouxe essa previsão que a incidência de contribuição é por cargos isolados. Né? São 2 cargos, então cada qual tem a sua contribuição. Né? Mas ela trouxe lá
salvo disposição expressa no ente federativo. Isso foi atendendo a um pleito do CONAPREV, né, porque para não tirar a autonomia do ente federativo, muito embora entendamos, né, que cada qual cargo é isolado e ele tem que tratar dessa previsão e incidência de contribuição de cada cargo, e isso só não vai ocorrer se a lei do ente prever que soma. Agora, se a lei do ente é omissa, tem que ser por cargo. Tá? Agora, se a lei do ente falar, ó, em caso de cargo acumulável, soma-se as remunerações e incide contribuição total. Só se tiver autorização na lei local, tá? Salvo contrário, é a regra geral. Bom dia, doutora Cláudia, tudo bem? Parabéns pela palestra e sempre pela solicitude do Ministério de atender os nossos anseios, as nossas agruras, né? Hoje, às 14h, começa a votação da PEC 66. Né? Aí a minha dúvida é, os entes federativos que já fizeram uma reforma ampla, mas menos rigorosa que a União, se for aprovada na forma que está proposta, também teriam que seguir as regras da União ou poderiam manter as regras menos rigorosas? Já iniciou a votação, já está indo para a quinta no Senado, né? Já é a quinta votação. E a redação que nós temos lá, né, que chegou a nós, a conhecimento, a PEC 66, né, para quem não sabe, 2 pontos de destaque, né, que ela traz. Ela reabre a possibilidade do parcelamento especial em 240 meses, mais preenchidos os requisitos, né, de ter feito a reforma. E ela tem uma previsão também que ausentes que não fizeram a reforma da Previdência, e como nós falamos, né, anteriormente, 756 fizeram, 36%. Então, temos aí 64 que ainda não, pelo menos não nos encaminharam, né, a legislação. E aí ela traz a previsão que aplicam-se aos servidores desses entes federativos as mesmas regras da emenda 103. Até onde nós temos conhecimento, vai respeitar a regra, as leis dos entes que exerceram a sua autonomia, a sua competência legislativa e estabeleceram as suas regras. Aos entes que ficaram omissos, então, aplica-se a eles as regras da emenda 103. Obrigado. Alô? Aqui. É aqui? Bom dia, eu sou Rubens, sou presidente do Instituto lá de Diadema. Eu fiquei com uma questão aqui, Cláudia, queria que você falasse novamente sobre a questão do abono de permanência. Eu entendi que o abono de permanência é o estímulo que você dá para que o trabalhador permaneça trabalhando. E a vantagem que ele leva é basicamente a parte previdenciária que o ente, no caso, passa a contribuir. E nas conversas que eu tenho com as pessoas que já alcançaram todos os objetivos para a aposentadoria e que tem a ver com, às vezes, dependendo do salário, vale transporte, vale alimentação, convênio médico e tal. E aí você falava que agora abriu a hipótese de diminuir o salário desse trabalhador. Eu estou perguntando isso por quê? Isso significa dizer que ele já tem esse salário, ele vai continuar trabalhando e aí há a hipótese de redução desse salário? Foi isso que você falou ou impressão minha? Oi, Rubens. Tá, não é salário, tá? São coisas separadas. O que é o abono de permanência? Quando o servidor adquire os requisitos para se aposentar e ele opta por permanecer trabalhando. E o abono de permanência é uma contrapartida do valor da contribuição previdenciária dele, o ente repõe. Tá? Esse é o abono. Até a emenda 103, é um direito do servidor ao abono de permanência no valor da contribuição. Tá? Então, ele vai lá, requer, diz, eu preenchi os requisitos para me aposentar, eu quero o abono de permanência, e aí a contribuição dele é integralmente compensada pelo ente. A emenda constitucional 103, ela veio e prevê o seguinte, que o servidor poderá
ter abono de permanência. E deu autonomia para o ente estabelecer se ele quer pagar ou não quer, e um percentual. Tá? Por exemplo, até a emenda 103, ele tinha direito ao valor integral. Agora, o ente pode estabelecer na lei que o servidor tem direito ao abono, mas o valor do abono vai ser 50%, por exemplo. Ou permanecer sem, ou não pagar abono. Então, é uma decisão lá do ente federativo para avaliar, porque, como você comentou, às vezes o servidor está lá, em atividade, já preencheu os requisitos para se aposentar, e é muito comum no serviço público ganhar gratificações temporárias, ganhar auxílio alimentação, vale transporte, como você citou, e o servidor está bem, quer continuar trabalhando, para o serviço público também é bom, porque ele tem experiência, mas é a questão do ente avaliar se ele quer pagar e se ele quer pagar, quanto pagar. Isso é uma previsão constitucional, tá? Não é um entendimento lá do Ministério, é a previsão que está na emenda 103. Tá? Joia. Boa tarde, Cristiane da Guarujá Previdência. Coincidentemente, a nossa pergunta tem a ver com o abono. É possível retroativo de abono permanência pós-morte para dependente? É necessário o requerimento? Abono de permanência? Retroativo de abono permanência para dependente de pensionista. Não. Não, abono é quando o servidor está em atividade. Preencheu os requisitos para se aposentar, mas está em atividade. Tá, ali, no caso, já gerou um benefício, já virou pensão, então não é possível. Não tem pensão. É quando o servidor está trabalhando. Então, o benefício seria somente a pensão. Já cumpriu, mas não pediu, entendeu? Não. Não tem. Não tem. Se ocorrer uma discussão judicial, né, mas a previsão em norma, não. Olá, meu nome é Denilson Albuquerque. A minha pergunta é sobre certificação. Esse ano nós teremos aí eleições municipais e grande parte dos municípios, a indicação do dirigente máximo é pelo prefeito municipal. São duas perguntas. A primeira é, o que acontece se o novo prefeito é empossado a partir de janeiro do ano que vem, colocar um dirigente da autoridade máxima sem a certificação exigida para esse RPPS? Qual a consequência jurídica? E para os atuais dirigentes da autoridade máxima que não possuem a certificação exigida, qual a consequência também, para onde reclamar, como fazer, o que acontece com o RPPS que não está cumprindo essa exigência? Tá, prefeito eleito, 1º de janeiro, ele vai ter conhecimento dos critérios que o dirigente do regime próprio precisa ter. Mas ele indica um cargo de livre nomeação, né? Ele indica um profissional lá que ainda não tem a certificação profissional. E a verificação desse critério, da certificação profissional, vai ser feita anualmente pelo Ministério. Tá? Começou no dia 31/7 de 2024 e anualmente, todo dia 31/7 de cada ano, vai ser feita essa verificação. A certificação profissional, ela se apresenta como um critério de permanência no cargo e não de ingresso no cargo. Então, se entrar um servidor lá como dirigente máximo no dia 1º, dia 2, e ele ainda não tiver a certificação, ele vai ter que buscar a certificação profissional para ficar regular. Sob pena de ele não regularizar esse critério, aquele critério do CRP vai ficar irregular, e aí vai ter problema no CRP também. E também numa auditoria, né, numa auditoria de verificação, que acontece em loco, ou também auditoria indireta, vai ser um dos documentos, né, que o auditor também vai solicitar, que é a comprovação dos requisitos para que aquele dirigente estiver lá. Então, não impede a nomeação desse profissional, mas também esse profissional ele vai ter que buscar cumprir os requisitos
né, e a certificação é um deles, para que ele possa permanecer naquele cargo. Os atuais dirigentes que não venham buscar a certificação. Isso? Já estão no cargo. Exigência dos dirigentes que já estão no cargo, nós vimos que, para fins do CRP, vai ser verificada a maioria dos dirigentes, incluído o dirigente máximo. E caso esse dirigente não venha cumprir, né, esses dirigentes não venham cumprir, a portaria prevê que cabe ao ente tomar providências para substituir esse profissional. Tá? Esse dispositivo, então, já recebemos essas demandas e está corriqueira lá também, de profissionais, dirigentes ou conselheiros que estão sem interesse em buscar a certificação. Aí, por isso que nós incluímos essa previsão de que poderá ser tomado medidas, né, visando a substituição desse profissional para que tenhamos um regime próprio, né, com profissionais certificados, capacitados e também que não prejudique o CRP do ente federativo. O Cleito aqui, o Cleito. Adalto. Meu primo mandou perguntar. Bom, pessoal, acho que tem mais uma lá? Temos tempinho lá. Olha lá. Eu vou ficar depois, tá? Caso não dê tempo. Está na hora, né? Ah, então tá. Então, ó, ela está à disposição. Gostaria, em nome da PEPREM, agradecer imensamente essa 1h30 aí que tivemos de aprendizado. Pessoal, prestem atenção nos horários das palestras. Não percam os tickets do almoço, senão vão ficar sem almoçar. Vai ser tudo... todas as refeições serão feitas no hotel, tá ok? Vamos, uma salva de palmas para a doutora Cláudia.